Bom, vamos para a socialização do seminário 3 sobre parafuso de Arquimedes. Meu nome é Lucas da Silveira Santos, meu tutor externo é o Marcelo Souza, minha turma é a FLC 4716. Aqui a gente vai dar uma introdução sobre o que é o parafuso de Arquimedes e o que se objetiva no nosso trabalho. O parafuso de Arquimedes é um mecanismo que se emprega para efetuar a transferência de líquido entre dois pontos que possuem diferencial de altura. É utilizado ainda hoje para elevação de água, transporte de grãos, rochas de mineração e muitas outras funções. Este tipo de bomba d'água opera com um princípio bastante singelo e se constitui basicamente de um cilindro que contém em seu interior um parafuso que é girado pela força mecânica e acaba carregando o material de uma ponta à outra do cilindro. Dita força de acionamento pode ser por meio da força externa, do vento, de motores ou da própria água que mecanicamente impulsiona o parafuso dentro do cilindro. Elevar a água empregada proporcionando seu funcionamento. Uma das principais vantagens do parafuso de Arquimedes é o fato de não ser restrito a líquidos, mas também transportar sólidos e grãos. Então, um resumo básico sobre esse tópico é: ele não serve só para transporte de líquidos, ele pode ser transportado também para fazer o transporte de sólidos. É bem empregado hoje em bastantes usinas elétricas, onde elas fazem o transporte de um elevado menor para um elevado maior, com desnível de altura, mas o conceito básico é esse. Bom, o projeto do parafuso de Arquimedes, aí está todos os detalhes, as peças que foram utilizadas para fazer o protótipo. Então aqui na canto superior esquerdo aqui a gente tem uma válvula, um flange de válvula, né? Um parafuso, uma fita isolante, uma vareta de solda, um tubo PVC e uma mangueira cristal. 2 recipientes, uma morsa e aqui embaixo o protótipo já está montado. Eu friso que foi feito com peças recicláveis que já estavam obsoletas com o tempo, não iriam ser mais usadas, fora a morsa, né? Mas não iriam ser mais usadas, eu reaproveitei esse material. Claro, pesquisei como é que se fazia um parafuso de Arquimedes, li a teoria e fiz o protótipo nesses moldes. Aqui eu vou mostrar um pouco do vídeo da apresentação sobre o funcionamento dele. Sou Lucas da Silveira Santos, estudante de Engenharia Mecânica da Uniaselv, e hoje eu vou demonstrar como é que funciona um protótipo de parafuso de Arquimedes, certo? Aqui a gente é composto por uma manivela, certo? Um eixo com umas hélices helicoidais, certo? Aqui está representado por uma mangueira, só para a gente ver o produto passando lá de baixo até a extremidade de cima da mangueira, certo? O parafuso de Arquimedes ele serve para transportar líquido, sólido e grãos, certo? De um lugar mais baixo para um lugar mais elevado. Muitos lugares são utilizados ainda o parafuso de Arquimedes como bombas helicoidais, justamente para esse fim. Então a gente vai iniciar agora o nosso experimento manualmente. Como a gente está vendo, o transporte é feito através da inclinação angular dele, que sai de um ponto mais baixo até um ponto mais alto, através da hélice helicoidal, aqui representado pela mangueira cristal. É isso, transportamos o produto. Ok, tá bom o vídeo.
Bom, aqui é para a gente entender um pouquinho mais sobre o parafuso de Arquimedes. Em cima tem uma ilustração mostrando como é que ele é feito, uma manivela, um tubo, um eixo principal e o nível d'água da onde ele é coletado. Foi o mesmo protótipo que eu usei para fazer ele. A manivela era manual, tem alguns colegas que fazem com o motor, eu resolvi fazer manual mesmo. A nossa direita tem ele representado já mais originalmente, né, como ele era feito antes, de uma parte menor para uma parte maior, e aqui embaixo a gente tem a ilustração também dele tirando a água de um ponto mais baixo para um ponto mais elevado. Citação direta curta. Nigel e Hadlick, 1988, relatam que a eficiência de um parafuso hidráulico ou de Arquimedes é percebida como uma função das perdas mecânicas, hidráulicas e por vazamentos. A citação direta longa. Esse tipo de bomba d'água opera com um princípio bastante singelo e se constitui basicamente de um cilindro que contém em seu interior um parafuso que é girado por força mecânica e acaba carregando o material de uma ponta a outra do cilindro. Foi isso que a gente ilustrou aqui nesse trabalho, nesse protótipo. A citação indireta sobre o Arquimedes, né? Arquimedes foi um dos principais pensadores da antiguidade, nascido na colônia de Siracusa, na Cilícia, por volta de 287 a.C., e filho de um astrônomo grego. Arquimedes costumava crescer participando de reuniões, né, entre filósofos promovidas pelo seu pai. Ele estudou na Escola de Matemática de Alexandria, considerado na época o centro intelectual do mundo grego. Frazão 2019. As referências da onde eu tirei o paper, né, e tudo aquilo que eu aprendi sobre a teoria do parafuso de Arquimedes, fora as nossas aulas semanais. E aí tá o nosso querido Arquimedes, uma ilustração dele na antiguidade, quando ele fazia os projetos dele. Então é isso.